Bom, gente, boa noite. É com um grande prazer que a gente vai iniciar a nossa atividade de encerramento do nosso 10º Seminário Nacional de Geografia, sobre Geografia e Fenomenologia. E nós vamos contar com a conferência de encerramento da professora Lívia de Oliveira, que todos nós conhecemos bem, né? Ela é professora emérita da Unesp de Rio Claro. E acho importante dizer, né, que a professora Lívia, ela é coordenadora desse grupo, não só apenas a sua fundadora, né, mentora e inspiradora, mas a professora Lívia é uma atuante pesquisadora. Recentemente estava orientando os seus ainda mestrado, doutorado, né? O último defendeu ano passado, né? Recente. Então é um prazer a gente ter a Lívia conosco ao longo desses 10 anos e a oportunidade de podermos ouvi-lo mais uma vez. Nós quisemos convidar novamente a Lívia para fazer essa conferência, entre as várias que ela fez conosco ao longo desses anos, até porque 10 anos atrás, em 2010, quando nós fizemos o primeiro Seminário Nacional, foi aberto com uma palestra da Lívia, né? Então, a gente achou que seria muito gostoso ouvi-la de novo no encerramento desse evento comemorativo, né? Lívia, fica à vontade. Muito obrigado. Eu agradeço sinceramente por esse convite. Eu acho que já vai ser a última fala, vai ser meu canto de cisne. O que eu vou falar para vocês é o que saiu de dentro de minha alma, é simples, mas bem sincero. Pode começar, pelo primeiro. Eu estou começando por uma citação do Eduardo. Enraizamento, identidade, sentido de lugar, casa, experiência, percepção, são ideias e temas que se destacaram a partir do movimento humanista e cultural. Resistência, fluidez, soberania, empoderamento e territorialidade são ideias e questões discutidas na esteira da mundialização. O que tem em comum? O que temos em comum é que vivemos e morremos nesta nossa terra. De nossos antepassados e de nossos descendentes. É um ponto de partida para se compreender estas e outras, é voltar nossas preocupações, pesquisas, nossos esforços e, principalmente, nossas posturas, às condições geográficas dessa nossa única morada. Assim sendo, o Grupo de Pesquisa Humanista Cultural, GUM, que não nasceu do nada, mas sim de uma sólida convergência de ideias, ideais, reflexões e pela ousadia e surpresa e inovação. Surgiu da reunião de um punhado de interessados e estudiosos em busca de uma geografia voltada para as questões filosóficas da ciência geográfica. Nasceu para ser independente e para ter pluralidade, para incrementar a crítica e assumir uma autocrítica, para alargar o horizonte de discussão e, consequentemente, produzir conhecimento. Ao compreender e aceitar outros pontos de vista, acolhe outras ideias e formas de pensar. Nesta estrada já trilhada, o grupo encontrou dificuldades, tropeços, que foram vencidas pelo profícuo trabalho científico desenvolvido pelas atitudes adotadas diante das dúvidas e, principalmente,
pelas pesquisas publicadas, propondo assim novas abordagens, ampliando nossos espaços e lugares de atividade científica e cultural. Variou o ponto de saída de cada um de nós, porém a chegada foi um só comum, a geografia humanista cultural. Uns partiram da filosofia deste ou daquele filósofo, quer pela ontologia ou pela epistemologia. Outros enveredaram pelo paladar, provando sabores, saberes e fazeres. Outros ainda desvelando a beleza e a poesia da literatura, conciliando a profundidade, a leveza e a arte da geografia literária. Outrem, rompendo os sons à procura de harmonias e acordes musicais populares e eruditas. O elo que nos aproxima são realmente as nossas proposições, nossas determinações e nossas reflexões. São as nossas ações afirmativas, traduzidas em investigações, em trocas de ideias, em encontros e cursos, na procura das tendências atuais, na busca da diversidade e da pluralidade. Para entender e participar deste mundo atual, pois o século XXI se decorreu 1/5 dos seus anos, nós já estamos em 1920 propriamente, 1/5. Precisamos compreender esta geração que está aí. Ultrapassamos a geração dos milênios, deixamos para trás a geração Y. A internet, os celulares, os aplicativos agora são tão banais e de uso comum por todos, independentemente de classes e de países. O que estamos assistindo é a chegada dos centennials, a geração Z, crianças índigo e cristal, com outro vocabulário, com outros anseios e desejos, e com visões e valores outros, com uma consciência planetária, com esperança de novas gerações da vida. Pois as questões são culturais em vez de econômicas. A curiosidade, a abertura, não é de contemplação, mas de ação, de realização. É um cenário inédito, com uma língua universal, instigante e seminal. Todas essas reflexões desembocam em um rio comum a todos nós, nossa terra, nosso portal, nossa ponte. É o momento da geografia humanista cultural dar o seu recado. E aí está o espaço da humanidade, e é este o lugar da identidade. Espaço da humanidade, eu usei a epígrafe de Damásio, que é aquele grande, como é que ele chama? É cientista, neurocientista. Ele diz o seguinte, que sem a luz das artes e das humanidades, as ciências não podem iluminar sozinhas a totalidade da experiência humana. A epígrafe não deixa dúvidas que as artes e as humanidades são pontes entre a vida e a nossa terra, desempenhando papéis relevantes e complementares com a ciência. Adentrando por este portal, atingimos a terra em seu espaço e em seu lugar. De início, não concordamos com Roser em substituir o termo espaço por mundo. Por que não continuar empregando em geografia os dois vocábulos? Um completando o outro. Talvez explorar e ampliar mais o conceito do mundo,
mas não em detrimento do espaço. Lembramos que a tradição milenar já consagrou o substantivo espaço, com muita propriedade e aceito por todos em todas as línguas e agremiações. Além disso, a pertinência simbólica dos binômios espaço e tempo, geografia, história, espaciosidade, temporalidade, estão imbricados. A Terra se nos apresenta com suas duas faces, espacial e temporal, engendrando um todo indissociável. O espaço da humanidade se confunde com a própria Terra. Para estudá-lo, compreendê-lo e estabelecer relações intrínsecas, se faz necessário apreendê-la em suas representações, em sua concretude e em sua imagética. Estes mapeamentos, implicitamente, são escalares, elementares, fotométricos, perspectivos, projetivos, locacionais e outros mais. Este espaço da humanidade que investigamos, analisamos, vivenciamos, nascemos e morremos, nos conduz à reflexão fenomenológica e geográfica, revelando pensares e fazeres vários, ontológicos, axiológicos, psicológicos, de forma e de conteúdo, partindo e chegando sempre da geografia, especialmente a geografia humanista. Esta aventura do espaço da humanidade iniciou há milênios, quando os sapiens, vivendo em cavernas, estarrecidos com os milhares de estrelas no firmamento, procurando entender os movimentos do Sol e da Lua, temerosos dos perigos circundantes, sem prever o amanhã e quase se esquecendo do ontem. Porém, este espaço da humanidade foi aos poucos desvendando e modelado em seus recônditos misteriosos, revelando seus segredos ocultos, prevendo acontecimentos, registrando os fatos, criando um mundo mais aconchegante, mais seguro e mais permanente. Após milhares e milhares de séculos, o espaço da humanidade se defronta agora com este estado da ciência e desta tecnologia no terceiro milênio digital, informático, imensurável, globalizado, complexo. Em nossos dias, o espaço humanizado se nos revela móvel, mutante, fugaz, fluido. O aparecimento e o desaparecimento rápido e renovador das mídias sociais, com as revoluções das comunicações, com o aumento das populações, não são acompanhadas pelas instituições e pelas condutas humanas. Segundo Marândola, que ele pôs na segunda circular nossa, é um momento propício para se colocar naquela fissura, no lapso entre passado e futuro, pressentificando nossa historicidade e geograficidade, para nos ajudar a compreender o momento em que não apenas o GUM, mas o próprio horizonte das geografias humanistas e culturais no Brasil vivencia hoje. O desafio está aí, à nossa frente, e nós estamos aqui para pensar, refletir, discutir, realizar o nosso trabalho de cientistas e principalmente de indivíduos que desejam, sentem e sonham com o espaço da humanidade com mais calor, cor, amor e com o olhar transforma-se no poeta, buscando uma linguagem direta e transparente, sem artifício, um discurso simples e fiel.
Essas palavras de Lima, da Jamile, nos lembra bem o rigor da ciência, não perde nada ao confiar sua mensagem a um observador que sabe admirar, selecionar a imagem justa, luminosa, cambiante do nosso espaço da humanidade. Este não deve ser retratado pela permanência e unicidade, ancorando grupos em espaços demarcados e murados. Não deve ser restrito e estigmaticamente relacionar grupos ou povos com lugares e regiões. Quanto ao lugar da identidade, eu também usei a epígrafe da Jamile Lima. O lugar não é objeto, pois implica a insubstancialidade pela qual a identidade não é lógica, mas topológica. Somos lugar não por um ato da consciência, mas por seu sentido ético que possibilita a alteridade na identidade. Sim, concordamos que a identidade não é lógica, nem com de forma definida e imutável. É muito mais topológica como lugar. Este implicando sempre estar perto ou estar longe, encontrar-se próximo ou longínquo, constituir-se em hospitalidade e hostilidade, e supor-se contínuo e descontínuo. É ser muito mais o modo de vida do que o estilo de vida. Nós nos movimentamos em lugares topológicos ligados às identidades de lugaridade, intencionalidade e de alteridade. A objetividade e a subjetividade do lugar na entidade estão sempre se reinventando, se reinterpretando, se reescrevendo, se representando. O lugar de identidade precisa ser experienciado inteiramente, empiricamente, e não relegar, não esquecer a experiência direta em prol dos novos meios de comunicação e sensação. O lugar de identidade confronta dilemas humanos relacionados às novas tecnologias, evitando o engessamento da realidade e agora da realidade do universo virtual. Isto é, são os múltiplos olhares, relação homem-terra em sua geograficidade, é a presença concreta do lugar em sua historicidade. A história nos fornece novas, surpreendentes perspectivas, abrindo novas fronteiras, propiciando junção de novos acontecimentos, sondando a identidade do lugar, enquanto a geografia nos descortina novos horizontes, carregado de novos valores e profundos sentimentos. O que une a geografia, história e geografia, ou seja, o que une o tempo e lugar, não é o que separa, mas é o diálogo que fundamenta pontos de intersecção entre espaço da humanidade e o lugar da identidade. É o portal da Terra, abrindo pontes de comunicação e de aceitação do diferente, do outro. Esse lugar de identidade se confunde com a própria Terra. É o campo de encontro entre o pensamento científico e o conhecimento do senso comum. É o movimento fenomenológico em busca do saber, da experiência, do sentido e da significação. É preciso que este lugar se transcenda a pura identidade, esforçando-se a atingir a ideia de lugar como gente e como coisa, significando o eu, o outro, ou o nós e os outros,
perpassando eticamente em respeito à alteridade, à identidade e à territorialidade. Podemos aceitar que o lugar da identidade seja uma biblioteca, com seu acervo milenar, guardiã da sabedoria, das conquistas, do pensamento e dos acontecimentos históricos e geográficos. Podemos considerar a Biblioteca de Alexandria uma das maravilhas do mundo antigo, como um lugar da identidade, dos registros, da civilização, da vida dos homens, a instituição protetora de escrituras iluminárias, com funções e estrutura para preservar a ciência, a erudição, a arte e a cultura do passado, presente e futuro. Assim, podemos aceitar que a nossa geografia humanista cultural possa ser o relicário do espaço da humanidade e o tesouro do lugar de identidade como porta da Terra. Vamos entrelaçar agora o portal da Terra com o espaço e lugar. A minha epígrafe agora é do Tuan. As relações de espaço e lugar, na experiência, o significado de espaço frequentemente se funde com o de lugar. Espaço é mais abstrato do que lugar. O que começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que conhecemos melhor e o dotamos de valor. Por que entrelaçar a Terra com o espaço e lugar? Por que abordar o espaço como humanidade e o lugar como identidade? Por que situar ante o portal da Terra? Talvez porque sempre me fascinaram essas palavras, terra, espaço e lugar. Esse fascínio meu até hoje eu tenho, né? Quando eu comecei a refletir, pesquisar, estudar sobre esses temas, sempre os concebia como intrinsecamente entrelaçados. Um começa e termina no outro e vice-versa. A ordenação de todos esses conceitos estão imbricados na geografia, nas abordagens filosóficas, adentrando pelos portais, nos dando as localizações imagéticas, estruturais e mesmo sentimentais. No mapeamento da Terra, não existe distância entre espaço, lugar e terra, pois esses elementos se interagem. Tentar romper essa tríade é como se atentar separando o perceber do percebido. Na realidade, é um todo, o ser e o sentir. Os portais da Terra, filtrados pelo espaço e pelo lugar, são conexões, sinalizações, interativos, são pontes que comunicam o nosso mundo interior com o mundo exterior. São ligações gerando perspectivas inatas de linguagem e permitindo a aquisição de novas e surpreendentes leituras, processando mudanças e transformações. Os portais da Terra, ligados ao espaço e ao lugar, correm o perigo de se transformarem em artifícios tecnológicos. Correm o risco existencial de se converterem em armas contra a própria humanidade, comprometendo a identidade. Daí, pensar sobre o nosso futuro próximo, procurando encontrar saídas pelos portais da Terra, pela própria Terra e pelo próprio espaço-lugar. Aqui ficam as minhas palavras de advertência, porém carregadas de otimismo, confiança e determinação.
E essas palavras candentes e fundantes é de Eric Gardel. A terra, como base, é o advento do sujeito, fundamento de toda a consciência a despertar a si mesma, anterior a toda objetivação. Ela se mescla a toda tomada de consciência. Ela é para o homem aquilo que ela surge no ser, aquilo sobre o qual ele erige todas as suas obras, o solo de seu habitat, os materiais de sua casa, o objeto de seu penar, aquilo a que ele adapta sua preocupação de construir e dirigir. O homem procura a terra e a espera e a chama com todo o seu ser. Antes mesmo de tê-la encontrado, ele vai adiante dela e a reconhece. São essas as minhas palavras. Lívia, eu não tenho nem palavras para agradecer, né, a sua generosidade, o seu carinho e cuidado conosco, né, de fazer esse texto, essa fala. E eu vou passar para você fazer o encerramento, então, do nosso 10º evento. Eu agradeço porque eu já não consigo, vocês veem que eu já nem muito falar. Preciso ler, porque eu nunca fiz isso. Sempre falei direto. E agora tenho que escrever e ler. Vocês vão ficar como eu, viu? A idade chega para vocês, não para mim. Mas eu desejo a todo o grupo que nós começamos, tão despretensiosamente, eu tenho a impressão, né? Nós queríamos só conversar junto, né? Lembra? Onde é que está minha vida? A gente queria só conversar, né? E hoje, agora, eu vejo... Lembra aquele primeiro, quando começou? Tinha uma meia dúzia de pessoas. E eu agora vejo a sala cheia. Muita gente que veio daqui, de lá, de acolá, pensando e trazendo mais ideias. Eu acho que o enriquecimento que nós tivemos nesses 10 anos, eu sinto por mim, como eu me sinto muito mais enriquecida depois de todos esses anos. E nós desenvolvemos, junto com o nosso saber, com o nosso conhecimento, um amor, um sentimento profundo de amizade, viu? Porque eu me sinto assim amiga de cada um de vocês, de receber em minha casa, de visitar em suas casas, e de acompanhar os casamentos, os namoros. Eu acompanhei a vida inteira de vocês nisso, participei de tudo isso. Então, para mim, eu espero que vocês continuem assim, viu? Tem que ter sentimento, como eu sempre falei. Sem afetividade, não se pode fazer pesquisa, viu? Não se pode fazer ciência. Ciência fria, sem olhar, é uma pessoa que está do lado. Quando eu vou fazer uma pergunta, quando eu vou fazer um levantamento, é com pessoas que eu estou tratando. O sujeito só se transforma sujeito na hora da estatística. Mas na hora em que eu tive lá coletar os dados que eu quero, é uma pessoa que está na frente de mim. Então, eu, com todas as ideias que eu encontrei agora, no fim, com a Jamile, com as ideias dela, me sacudiram também.
você me trouxe mais um complemento que acho que estava faltando para mim. E ela não era pensar no outro. Não, eu sempre fiz isso, mas não tão bem feito como ela colocou no seu trabalho. Eu agradeço, acho que encerramos, eu acho que com chave de ouro. Mas o meu desejo, porque em outro eu já não vou conseguir ir, em 10 anos, menos que menos, eu espero que vocês continuem trilhando esse caminho de pluralidade, de abertura, de consideração pelo outro e de fazer saber, trazendo essas pessoas junto a nós. Eu agradeço do fundo do coração. Acho que eu nem queria vir, não queria vir mesmo, certo? Mas eu tenho que ir, porque é 10 anos. Obrigada, viu? De tê-los conhecido, de tê-los convivido com todos vocês. Meu querido. Ô, gente, vamos todo mundo vir aqui na frente fazer uma foto?